A princesa infantil forçada a casar com o homem mais temido. A vida agonizante de Isabel da França. Poucos sabem que a vibrante e sombria corte de França, no século XV, era um palco de intrigas tão afiadas quanto a lâmina de uma espada. Nascida em meio a ouro e brio, a jovem princesa Isabel já teve sua vida traçada desde o primeiro choro. O que a história não conta é que por trás dos luxuosos vestidos bordados a ouro escondiam-se segredos monstruosos e traições que poderiam desferir golpes fatais na própria coroa. Isabel era linda e inteligente, mas sua beleza se tornava uma maldição em um mundo onde o poder é esquecido em nome do bem-estar pessoal. Em seu coração pulsava um medo sombrio. Seu pai, o rei, decidiu que ela seria unida ao cruel Lord Henry, um nome que ressoava como um eco de dor e opressão. As histórias de sua crueldade se espalhavam como fogo em palha seca, e os sussurros nos corredores a faziam tremer. Como poderia uma filha da realeza, criada para ser um símbolo de esperança, aceitar um destino tão sombrio? As preparações para o fatídico casamento estavam a todo vapor. Festas esplendorosas iluminavam a corte. Músicas alegres envolviam a atmosfera opressiva. Mas nos olhos dos nobres havia um brilho traiçoeiro. Isabel caminhava entre os convidados, o coração apertado, a mente confusa. O que faziam aqueles sorrisos se por trás dele se escondiam garras afiadas dispostas a arruinar sua vida? Uma noite, enquanto os fogos de artifício rasgavam o céu como lágrimas de estrelas, uma figura emergiu das sombras. Roupas esfarrapadas, capuz cobrindo o rosto, como um mensageiro de outros tempos. A figura se aproximou e, com uma voz que parecia vir do próprio desespero, murmurou uma profecia. Isabel, seu destino não está selado em matrimônio. O vínculo com Lord Henry será mais que de amor. Será um laço de escuridão que fatalmente ligará sua alma à dele. Naquele instante, um nó se formou em sua garganta. O que significava aquela advertência? Uma prisão de sombras e dor era tudo o que ela poderia prever. O passado começava a se entrelaçar com o presente, revelando segredos obscuros que a realeza tentaria enterrar a qualquer custo. Enquanto os fogos estouravam, Isabel olhava para a multidão. O temor a dominava e uma sensação de traição a envolvia como um manto. Como poderia ela, tão inocente, ser o alvo de tantas conspirações? Enquanto a noite avançava, o vazio se alargava dentro dela. Sentia seu coração em frenesi, o pavor apertando seu peito como uma serpente. O nome de Henry ecoava em sua mente, e sua imagem a perseguia, sempre à espreita. Estaria condenada a um futuro em que a luz da liberdade se apagaria para sempre? E quem era aquela figura misteriosa, trazendo entrelinhas de sombra e um futuro ainda mais obscuro? Com o relógio da corte contando os dias até o enlace fatídico, Isabel percebeu que o tempo se esvaía. O destino não era uma força que a levaria em linha reta. Era uma estrada sinuosa e cheia de armadilhas. Que decisão tomaria quando as trevas começassem a se estender confortável e lentamente sobre sua alma? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto o relógio da corte continuava a contar os dias, uma nuvem pesada se formava sobre a cabeça de Isabel. A profecia Esther ressoava em sua mente, uma melodia sombria que não a deixava em paz. Mas o que os livros de história não contam é que a verdade por trás de sua existência era ainda mais aterradora do que a ditadura de Lord Henry. O que poucos sabem é que dentro dela havia um legado obscuro, um poder que poderia desfazer todos os laços. Naquela mesma noite, um evento inesperado sacudiu a corte e parou o tempo. Durante as festividades, um grito ecoou pelo salão, cortando a música como lâmina afiada. O rei caiu! A multidão se agitou, rostos pálidos e olhos arregalados. Isabel sentiu seu coração disparar. O pai, o rei, estava no centro do furor. Em meio à agitação, uma figura envolta em sombras atravessou o salão, apontando para o trono, e sua voz rosnou como uma tempestade. Esta casa será consumida pela traição. Não haverá paz enquanto houver mentiras. Isabel congelou. O temor e a confusão a envolviam como um véu. Mas a figura continuou, desmascarando segredos horríveis. O rei não é quem você acredita que é. Um sussurro atravessou a sala. O rei, colocado em um trono de ouro com a luz dos candelabros reluzindo em suas vestes, não era um rei verdadeiro. Ele era um usurpador, um impostor que havia tomado o lugar de seu verdadeiro pai. Então, quem realmente era Isabel? Uma princesa com sangue de um rei derrubado? Uma peão em um jogo cruel de poder? Estava seu pai, o verdadeiro rei, talvez, preso em alguma masmorra conhecida apenas por aqueles que desejavam vê-lo desaparecer. A estrutura da corte começou a ruir. Olhares atravessados, acusações sussurradas, traições expostas sob a luz das estrelas. Isabel caiu de joelhos, a dor a esmagando. Sua vida, marcada por promessas de opressão e dor, agora era um labirinto de enganos. Mas aí, enquanto o caos se instalava, algo dentro dela despertou. A profecia não era apenas um presságio de dor, era um chamado. O que se escondia em sua linhagem poderia ser a chave para a fuga que tanto temia. Poder. Isabel percebeu que a situação não a tornava uma vítima, mas uma jogadora. O sangue real pulsava em suas veias, e a verdade poderia ser sua salvação. Os sussurros começaram a se intensificar. Ela não é apenas uma princesa. Ela é uma herdeira. Mas quem acreditaria nela? As alianças começaram a se formar, e os olhares, que antes eram amigáveis, agora a avaliavam como uma ameaça. Isabel precisava agir rápido. As sombras dançavam ao seu redor. Os sussurros se tornaram gritos, e sua mente fervilhava com novas possibilidades. Poderia ela, de fato, acelerar o caminho do destino e reivindicar seu lugar? Mas o que a esperava na linha de frente da batalha pelo trono? E a figura misteriosa que trouxe a profecia? Quem era? Mais um jogador e um tabuleiro enlameado de enganos? Ou um aliado que poderia ajudá-la a desvelar sua verdadeira identidade? Enquanto os servos apressavam-se para ajudar o rei caído, Isabel levantou-se. O futuro estava lançando sua sombra longa. Uma decisão precisava ser feita. De um lado, a sombra de Lord Henry. Do outro, desconhecido, uma herança de poder, talvez até mesmo uma coroa. O que se desenrolaria nas próximas horas moldaria não apenas o seu destino, mas o da França. E havia uma única certeza. A verdade, tão amarga quanto doce, estava prestes a ser revelada. Isabel se levantou lentamente, seus olhos franzindo de dor e confusão. O tumulto da corte ecoava em seus ouvidos, mas ela estava distante. A revelação de que o rei não era seu verdadeiro pai a atordoou. O assento que deveria significar segurança agora era um trono de mentiras. Então, um grito estridente cortou a agitação.
A bruxa da floresta! Ela está aqui. A multidão se virou, os rostos mudando. De choque para pavor, Isabel estava atenta agora, seu coração acelerando. Uma figura vestida com roupas escuras, cabelo desgrenhado, entrou, irradiando uma aura inquietante. Seus olhos brilhavam como chamas em meio à escuridão. O murmúrio da multidão ficou cada vez mais alto, as pessoas recuando. É ela, a mensageira do infortúnio! Gritou uma nobre. Mas Isabel apenas sentiu que algo profundo estava prestes a ser revelado. A mulher se aproximou e um frio percorreu a espinha de Isabel. Com uma voz rouca e quase mágica, a bruxa encarou. Você não entende, disse a figura. A verdade que está enterrada em sua linhagem é uma tempestade que precisa ser domada. Isabel, confusa, quis perguntar, mas não conseguiu. A bruxa prosseguiu. O sangue que corre em suas veias não é apenas o de um rei usurpador. Você é descendente de um antigo clã que detém poder muito além do que imagina. Um murmúrio nas fileiras da corte se espalhou, repleto de incredulidade. O som se transformou em barulho. Isabel olhou ao redor, cada olhar fixe nela. Sussurros sobre poder e magia. Teriam realmente encontrado algo tão reivindicativo em sua história? A bruxa continuou, agora mais próxima. Você carrega a herança de um reino esquecido, uma linhagem que poderia abalar os alicerces do reino de França. Mas o que deseja? Permanecer na sombra ou reivindicar o que é seu por direito? Nesse momento, a figura envolta em sombras que havia profetizado para Isabel ao lado de seus festejos, agora parecia mais real. A conexão entre os dois a intrigava, como se as palavras estivessem ligadas. O que estava acontecendo? Então uma explosão súbita interrompeu o pensamento. Uma porta se abriu com um estrondo. Guerreiro enviado da corte de Henri, armados e furiosos, adentraram. O rei está sendo atacado. As palavras cortaram a tensão no ar. A corte se transformou em uma confusão. Gritos ecoando e a pandemônio se espalhando. A bruxa fez um movimento rápido, erguendo a mão. Uma onda de energia percorreu a sala, e as luzes dos candelabros tremeram. Precisamos sair. A batalha não fará distinção entre você e aqueles que a odeiam, gritou a bruxa, puxando Isabel para longe do tumulto. As pessoas gritavam, e Isabel sentia o pulso do medo, sua mão trêmula segurando a dela. Mas uma compreensão surgia. A vida que conhecia havia se quebrado. O que era estabelecido estava desmoronando ao seu redor. Senhoras e nobres agora eram figuras confusas em um pesadelo. E enquanto a batalha se desenrolava nas sombras, Isabel começou a questionar sua própria identidade. Quem era realmente? Uma princesa ou uma usurpadora? Uma heroína ou uma prisioneira? O coração disparado, Isabel pensou na profecia, nas palavras da bruxa. Se tudo o que acreditava fosse um engano, qual seria o verdadeiro motivo por trás de sua aliança forçada com Lord Henri? E a conexão com aquele verdadeiro rei, onde realmente se encaixava? A bruxa, percebendo seus questionamentos, murmurou. Você deverá decidir de que lado está. O tempo se esvai, e se não agir, poderá perder tudo. Isabel parou. O caos da luta ao fundo parecia distante agora. A chave para sua liberdade estava na verdade apresentada. Movendo-se em um caminho desconhecido, ela resolveu seguir a mulher misteriosa. Mas o que esperava adiante? A batalha ecoando atrás e uma revelação de poder diante dela. O que isso significava? A incerteza a consumia. O destino estava a esperar. Isabel se sentiu puxada, coração pulsando contra as paredes do peito. O caos ao seu redor parecia um eco distante, enquanto
A bruxa a direcionava através da sala desmoronada. Cada passo delas ressoava como um tambor em meio ao rugido dos combates. O ar estava pesado com a tensão, e vislumbres de armaduras e espadas refletiam a luz trêmula dos candelabros, como estrelas em uma noite sem lua. Você precisa entender, Isabel, a bruxa sussurrou, puxando-a para um canto mais profundo da sala. Você não é só uma princesa qualquer. Sua linhagem é marcada pelo sangue de um clã antigo, um clã que governou com mão de ferro e magia. Precisa reivindicar isso. As palavras a atingiram como uma flecha. Quem era ela realmente? Seu passado, suas origens, tudo o que soubera até então parecia uma caverna escura e confusa. Mas como posso saber se isso é verdade? A voz dela tremia. O medo se aninhava em seu peito, e a dúvida a envolvia como uma rede. Porque eu te escolhi. Sou a última guardiã desse poder que corre em suas veias, a bruxa declarou, firme e inabalável. Mas você deve agir rápido. Antes que pudesse questionar mais, um rugido ensurdecedor rompeu o ar. As portas principais da corte se partiram, e uma sombra alta e convulsa atravessou a abertura. A figura era Lord Henry, envolta em sangue e fúria, com os olhos ardendo como brasa ao luar. Ele não estava sozinho. Soldados com feições distorcidas pelo veneno da traição o seguiam. E um frio gélido percorreu a espinha de Isabel. Traidores! Todos vocês pagarão! Henry rosnou, e a sala se transformou em um frenesi de gritos e pânico. Isabel viu rostos de nobres apavorados, a lealdade deles se despedaçando como cristal. Para eles, ele havia se tornado um monstro, mas para ela era o símbolo de uma vida que desejava evitar. Isabel, o destino está decidido, gritou a bruxa. Mas a jovem princesa percebeu que os murmúrios na sala mudavam. Olhares se voltavam para ela, confusos, questionadores, enquanto Henry avançava. Não apenas um homem, mas a representação do terror que a cercava. Às ordens de quem você está? Ele rugiu, e o frio cortante de suas palavras teceu uma sombra sobre cada rosto na sala. Assim que descobrir o que você realmente é, será tarde demais. Um grito estridente tirou Isabel da confusão. Um nobre passou, trêmulo, sussurrando que uma revelação devastadora estava prestes a ser feita. O rei não foi o único a ser usurpado. A frase cortou seu coração como uma adaga. Uma onda de murmúrios varreu a sala. Quem, além do rei, poderia realmente ter tido sua identidade roubada? A bruxa puxou Isabel para mais perto, olhos ardendo com sabedoria ancestral. Você precisa saber a verdade. Mas antes que pudesse revelar mais, um trovão estrondoso explodiu do lado de fora. As portas se abriram com uma força sobrenatural e uma onda de vento. O Ivante dançou pela sala, levando com ela cortinas e segredos. E então, o impensável. Uma jovem de cabelos dourados e olhos como diamantes cortou o caminho pelo tumulto. A aparência dela paralisou a todos. Isabel, com o coração na boca, reconheceu o rosto. Era alguém de seu passado. Alguém que aparecerá em suas memórias como uma sombra fugaz. Uma irmã perdida, uma rival, um reflexo de sua própria dor e sofrimento. Isabel! A jovem gritou, e cada som estava carregado de um peso que a fez desfalecer. Venha comigo. A verdade está prestes a ser revelada. As palavras eram como um feixe de luz cortando as trevas de sua vida. A sala ficou em silêncio, a tensão palpável. A ligação que pensava ser forte se desfez como um sonho. Sua própria identidade, suas escolhas, o que Lord Henry a queria, tudo isso agora estava em questão. A batalha detrás de si se intensificava, mas nada mais parecia importar. O que estava prestes a ser revelado
poderia mudar tudo. Algumas verdades são melhores que a dor amarga de um passado perdido. E enquanto seu mundo se despedaçava, Isabel soube que o impacto do que estava por vir transformaria sua vida para sempre. E assim seguiu, em direção ao misterioso brilho da antiga verdade, com perguntas queimando na mente. Quem realmente era? E o que mais estava escondido nas sombras de sua linhagem? Isabel parou, o olhar fixo na figura da jovem de cabelos dourados que agora se destacava na confusão da corte. O coração dela batia descompassado, a dor e a ansiedade dançavam em seu peito. A verdade está prestes a ser revelada. A frase ecoou em sua mente como um eco distante, mas a urgência em seus olhos dizia que não havia tempo a perder. A bruxa a puxou para mais perto, ao mesmo tempo que a sombra de Lord Henry se aproximava. Agora, ele se tornara uma criatura do terror, e as palavras daquela nova figura especialmente atraíam seu olhar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. "Quem é você?" gritou Isabel, sentindo uma mistura de medo e expectativa. A jovem respondeu com um sorriso triste, mas a tensão estava no ar. "Você sabe quem eu sou, Isabel. Eu sou sua irmã, sua verdadeira irmã. Fui escondida, longe de você, longe de todos." As palavras cortaram como um golpe direto em seu coração. Uma irmã? Como isso era possível? O que os livros de história não contam é que a corte de França não apenas lutava pelo trono, mas também por segredos que poderiam explodir em sua frente a qualquer momento. Uma linha de sangue que foi cuidadosamente mantida em segredo. Uma verdade que poderia destruir ou salvar todos ao seu redor. O olhar de Isabel se moveu entre a jovem e a bruxa, sua mente em turbilhão. "Como assim? Por que você nunca veio antes?" Um nó se formou em sua garganta enquanto Henry avançava, os dentes expostos em um sorriso torto. "Você está mentindo. Ninguém se atreve a questionar a realeza." Tremores de ansiedade a invadiram, enquanto os nobres ao redor murmuravam confusos. "Eles temem a verdade." A jovem continuou, sua voz agora mais firme. "Fui levada para longe com a promessa de que você nunca saberia que existia. Mas o tempo acabou. Você precisa saber a verdade, ou perderá tudo." Henry deu um passo à frente, mascando a raiva enquanto sua mão se fechava em um punho. "O que você quer? Poder? Você é apenas uma criança, perdida em suas fantasias." O desprezo na sua voz era palpável. Isabel olhou, cada parte de seu ser desejando crer que não estava sendo enganada. "Se você não se calar, será você quem pagará." A bruxa interveio, o gesto forte e arregalado. "A verdade é mais poderosa que qualquer mentira que você saiba, Henry. Você terá sua hora." Então o evento inesperado. O chão sob os pés de todos tremeu, seguido de um estrondo que reverberou pela sala, e uma sombra colossal caiu sobre a corte. As velas se apagaram e um odor de fumaça tomou conta do ar. Um grito agudo cortou a escuridão. Uma pequena porta nas paredes ostentava o símbolo de um dragão. Antes, só uma fábula, agora se transformava em realidade. O que poucos sabem é que a linhagem da realeza estava entrelaçada com um poder ancestral que não deveria ser liberado. Agora, uma criatura de outra época se erguia, trazendo consigo não apenas a verdade, mas o mesmo terror que assombrava a corte há séculos. Isabel sentiu o gelado em sua espinha. "O que é isso?" gritou, enquanto olhares se voltavam para a entrada, esperando a calamidade específica do que estava por vir. A jovem de cabelos dourados estava a seu lado, a mão firme na dela. "A verdade que escondemos vem à tona, e agora a escolha precisa ser feita. Você é a única que pode domar isso."
Os sussurros na sala cresceram em uma cacofonia de medo e pânico. A imagem da criatura imensa era maior que qualquer preocupação. Poderia arrasar tudo em seu caminho. Isabel compreendeu que tinha 2 destinos a escolher. Então era verdade. Toda a sua vida, seu passado, sua linhagem, envolviam um poder que ela nunca sonhara em usar. Agora, estava prestes a ser testada em algo que iria muito além de uma simples batalha por um trono. As chamas se acenderam, iluminando o caminho para a saída. Mas o que aguardava à frente poderia ser muito mais devastador. Ou libertador. Poderia ela ser a chave para tudo? O que realmente representava sua ligação com aquela jovem? As peças se moviam, e o fardo da escolha caía sobre seus ombros, enquanto a reta final se aproximava. O futuro era uma sombra coberta com mais mistérios. Isabel sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. A criatura imensa que surgia na corte fez com que sua respiração parasse. O dragão, ou o que quer que fosse, parecia pulsar com uma energia primitiva, como se a própria história da França estivesse saindo das sombras. Os nobres, tão orgulhosos e arrogantes até um momento atrás, agora se encolhiam em pânico. A jovem de cabelos dourados agarrou a mão de Isabel, seus olhos refletindo algo entre medo e determinação. Você precisa agir agora. O que está por vir é mais terrível do que você imagina. Havia força nas palavras dela, mas a incerteza que pairava no ar a deixava insegura. Henry se virou, seus olhos brilhando de raiva enquanto encarava a jovem. Você se atreve a aparecer agora, sua traidora? A verdade de quem você realmente é me pertence, e eu não permitirei que você interfira. O tom de desespero misturado à fúria estava claro. Era como se os contornos do passado estivessem se desfazendo na frente deles. A bruxa ergueu a mão, uma luz dourada dançando nas pontas dos dedos. Você não entende, Henry. A linhagem de Isabel é a única que pode controlar o que está prestes a ser libertado. O pavor cresceu. Na sala, enquanto os nobres sussurravam em confusão, um a um, começaram a compreender que estavam no centro de uma tempestade e que a batalha além das paredes da corte poderia ser apenas o começo. Então, você está dizendo que precisamos de Isabel? Henry zombou, os lábios tortos e o sorriso que não era de alegria. Apenas uma criança perdida? Mas sua voz perdeu a confiança, agora mais balançada, mesmo enquanto ele se mantinha firme. Não apenas uma criança, uma herdeira. A jovem de cabelos dourados afirmou. E os murmúrios cresceram em intensidade. O ar estava carregado, a tensão saltando como faíscas. Isabel olhou para a figura, que pareceu ser uma irmã há tanto tempo esquecida. Você é real? Antes que puderam continuar, o dragão siltou um rugido ensurdecedor. As paredes tremeram e todos os olhos estavam fixos nele. Então aconteceu, uma caloria intensa, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. O dragão cuspia chamas rugindo, como se a própria voracidade da história estivesse prestes a devorar tudo. Isabel, a voz da bruxa cortou como uma faca. Você precisa escolher. O que deseja fazer? O que será de você, da França? Não há tempo. Isabel queria gritar. A verdade dançava diante dela, e sua mente estava uma tempestade. A conexão com a jovem, o pavor de Henry, o dragão se debatendo. Tudo formava um painel caótico que desafiava a compreensão. Em um momento de clareza, ela viu. Os segredos que transformaram sua vida estavam agora expostos. Não como um fardo, mas como uma chance. Seria ela capaz de controlar aquilo? Mas então, um novo estrondo ecoou.
e a parede oposta da sala desmoronou em uma chuva de pedras. Isabel caiu, sentindo a terra sob seus pés se desgastar. "Não!" gritou, vendo a imagem de seu passado. Uma estrutura que sua vida, seu futuro, havia se baseado, se desintegrando. O que era real? O que era apenas uma ilusão? Uma figura emergiu das sombras. Uma mulher com vestes tão antigas que pareciam contar suas próprias histórias. "Eu sou a guardiã do antigo clã, a que você não conhecia." Ela declarou, cada palavra pesada de significado. "Você não é só uma herdeira do trono. Você é a chave para um velho segredo, um poder que muitos desejam ter." Os sussurros ressonaram, mais intensos agora. Isabel olhou para todos ao seu redor, seu coração batendo ferozmente. Tudo o que havia construído, tudo o que pensava saber, estava se despedaçando. O dragão rugiu novamente, desta vez um som mais profundo, como se aquilo fosse apenas o início de algo muito maior. A verdade não poderia ser ignorada. Isabel percebeu que a batalha não era só dela. Era dela e de todos aqueles que a rodeavam. Um legado ancestral e uma escolha terrível a aguardavam. Poderia ela, uma princesa, se erguer contra a fúria do dragão e o terror que Henri representava? Ou o que estava por trás de sua linhagem seria demais para suportar? Enquanto a sala desmoronava e as chamas subiam, Isabel se levantou, agora decidida. Tudo o que acreditava poderia ser um veneno disfarçado de amor. E ela ainda não sabia quem era de verdade. A profundidade da revelação estava apenas começando, mas uma única certeza ressoava. Nada seria como antes. A trama estava se tecendo em algo muito mais intrigante, e ela precisava saber a verdade. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? Isabel sentiu sua respiração se acelerar. O caos à sua volta quase palpável. O dragão rugiu e o ar estava carregado de tensão. A jovem de cabelos dourados, sua irmã, a irmã que nunca conhecera, piscou para ela, implorando. "A verdade é tudo o que temos. Precisamos unificar nossos poderes antes que seja tarde." Isabel não sabia como reagir. A confusão a dominava, mas a urgência nas palavras da irmã a empurrou a agir. O pavor da corte, as chamas avançando, tudo isso parecia distante. "O que você sabe? O que realmente significa ser filha deste clã poderoso?" Ela gritou, tentando compreender, tentando se agarrar a qualquer fio de esperança. Então, Henri avançou, os olhos cheios de fúria. "Você acha que pode escapar? O reino já está sob a minha proteção." "Não há poder nas suas veias, sua bastarda." A palavra bastarda cortou como uma lâmina. Isabel parou, um nó se formando na garganta. "Bastarda?" Sua voz veio com um sussurro. A jovem de cabelos dourados olhou para ela com desespero. "Não, não escute isso. Ele mente." Mas o impacto da palavra reverberou na mente de Isabel. Ela sempre fora vista como a princesa perfeita, mas agora as sombras se moviam e a verdade sobre o seu nascimento começava a latejar. As chamas do dragão dançavam ao fundo e o pânico crescia. As ricas tapeçarias da corte começavam a pegar fogo, transformando tudo em um inferno. "Precisamos sair", gritou a bruxa, puxando Isabel. Mas Henri não permitiu. Ele se lançou para a frente, e a cena tornou-se um frenesi de movimento. Num instante, tudo mudou. A parede onde o dragão se agigantava começou a rachar, e um segundo rugido, mais profundo e gutural, ecoou do chão. Com um estalo ensurdecedor, a terra se abriu sob os pés de todos. Isabel viu os nobres caírem, sendo engolidos pela fissura que se formava. O medo dominou o ambiente, e Henri, sem a coragem de um verdadeiro líder, retrocedeu. Isabel e sua irmã correram, mas antes que pudessem alcançar o caminho seguro, algo espetacular ocorreu.
das nossas profundezas, uma figura de armadura brilhante surgiu, envolta em uma luz deslumbrante. Parem! A figura gritou, sua voz pesada, mas familiar. O formidável guerreiro era ninguém menos que o verdadeiro rei, o homem que havia sido escondido por anos no coração da corte, despojado de seu trono. Isabel ficou paralisada. Pai? A palavra mal saiu de seus lábios. Um súbito calor enchendo seu ser. A revelação abalou seu entendimento da realidade. O rei, que acreditava ser tirano, agora aparecia como uma vítima, selada em obscuridade. A conexão entre eles pulsava. Ela era realmente uma princesa. Você não pode, Henri gritou, tentando recuperar o controle enquanto a figura do rei reluzia. Eu reivindico meu lugar. O rei rugiu, e a luz ao seu redor pareceu incendiar a sala. Um poder ancestral manifestou-se, criando um clima elétrico que reverberava. Nas paredes da corte, um gesto de mão, ele fez o dragão hesitar, suas feridas voltando para a escuridão. Isabel olhou para seu pai, um homem que acreditava ter desaparecido. E assim, um profundo turbilhão tomou conta de suas emoções. A presença dele revirava toda a história que acreditava conhecer. Mas como você estava oculto? A bruxa fez um movimento, ajustando-se à presença dele. É hora de revelar a verdade sobre o clã, a linhagem que você carrega dentro de si. Diante dessa nova revelação, o ambiente virou um campo de batalha interna. Quem era realmente essa família? O que mais havia sido escondido? O olhar de seu pai pesava de responsabilidade, refletindo. Uma história incompleta que agora ameaçava se deteriorar. Isabel percebeu que toda a sua vida estava prestes a ser descortinada. Henri, agora em fúria, rugiu. Nada disso. Isso não vai acabar bem. Eu assegurarei que seus segredos permaneçam obscuros, ou morreremos todos. Ele avançou, mas o campo agora estava mudado. O dragão hesitou, olhares se cruzaram. Agora era mais do que uma luta pelo trono. Era uma batalha pelo próprio passado. Isabel sentiu um frio na espinha. A verdade ainda pairando não apenas sobre seu nome, mas sobre tudo o que havia construído. Essa batalha seria apenas o começo. Uma tempestade se formava, e o que mais estava por vir poderia ser devastador. A conexão com sua verdadeira linhagem acabava de ser revelada, e como isso iria mudar tudo? O futuro estava completamente em aberto, e a única certeza era que a batalha estava longe de terminar. Isabel quase não conseguia processar a imagem do rei, seu verdadeiro pai, de pé diante dela, irradiando uma luz que fazia o restante da corte parecer sombras. O rugido do dragão ainda ecoava, mas aquele momento, a revelação mais intensa de sua vida, tornava tudo mais claro e, ao mesmo tempo, mais confuso. Mas o que os livros de história não contam é que o rei, o homem que ela sempre acreditou ser um tirano, não era apenas seu pai. Ele era também a razão pela qual ela havia sido mantida oculta, uma sombra em sua eternidade, um reflexo do que realmente era, uma bênção e uma maldição. Você não deve temer o dragão, disse ele, voz profunda e potente. Deve reivindicar seu poder, Isabel. É só assim que conseguiremos derrotar Henri. Henri, cercado por seu grupamento de soldados, estava paralisado, incapaz de acreditar no que via. Ah, você é um impostor. Ele soou desesperado, mas a força da verdade começava a se formar em volta de Isabel. Sentia a energia pulsante, o poder das gerações correndo em suas veias. A jovem de cabelos dourados estava ao seu lado, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Isabel, por favor, a luta está apenas começando e precisamos de você. A urgência nas palavras dela cortava o ar, fazendo Isabel perceber que o que estava em jogo era muito mais além de um trono. Era a vida de todos. A batalha explodia ao fundo, mas todos pareciam concentrados nesta nova revelação. Isabel olhou para o dragão, que agora aguardava, silencioso, como se soubesse que seu destino estava nas mãos dela. E no instante em que tomou coragem para dar um passo à frente, a terra tremeu mais uma vez. A fissura nos fundos da sala se alargou, e uma mão gigantesca, coberta de escamas como a de um dragão, estendeu-se da fenda. Um grito ecoou. Da fissura surgia um ser ainda mais temível. Uma bruxa antiga com pele como a pedra e olhos de um verde profundo. Você não sabe o que está fazendo, Isabel. A bruxa rolou seu olhar entre os presentes, sua presença intimidante. Você nunca deveria ter se revelado. O que poucos sabem é que a linhagem real está conectada ao inferno, e toda vez que uma princesa tenta ascender, o caos é acordado. O ambiente ficou em silêncio, a tensão quase palpável. Henri sorriu, uma expressão grotesca de triunfo. Vejo que suas cartas estão todas na mesa. Você é a chave, Isabel, mas também é a maldição. Ele se virou para a bruxa, que fixou o olhar na jovem. Sim, a verdade é mais complexa do que você imagina, Henri, a bruxa disse, com um tom profético. A linhagem dela não é só um poder a ser domado. Ela carrega a essência de uma maldição que pode destruir a todos nós. E quando esse dragão ergue sua cabeça, mundos se colidem. Isabel sentiu seu coração disparar. O que mais estava envolvido em sua história? O que mais estava oculto nas sombras em sua linhagem? Ela sabia que não poderia hesitar. O espaço estava se comprimindo à força de velhas verdades. A bruxa olhava para ela como se conhecesse os segredos mais profundos de sua alma. Você precisa fazer uma escolha agora, Isabel. A bruxa gritava, e a pressão aumentava lá dentro. O dragão começava a rugir novamente, como uma tempestade prestes a estourar. O poder que a princesa possui é carregado de consequências. Se não agir, você poderá ficar presa nesse ciclo para sempre. Diante do medo e da revelação, Isabel não pôde evitar. Um desejo se acendeu dentro dela, uma chama ardendo que prometia liberdade e podridão ao mesmo tempo. Este era o seu momento, e ao levantar a mão para o dragão, sentiu como se eternidades de história a encontrassem em um único instante. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra ou tomar uma decisão, o chão sob seus pés despencou, e todos os olhos estavam fixos nela enquanto ela caía em um abismo. De segredo e mistério, o pânico estava em cada olhar angustiado ao seu redor, e antes que pudesse questionar, uma nova verdade se desenrolava no caos. A batalha pela coroa era apenas o começo. O que mais poderia ser liberado das sombras desse reino? E o que aconteceria quando a verdadeira essência do poder fosse finalmente desvendada? Isabel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O pânico tomou conta de sua mente. A criatura estava ali, imensa e ameaçadora, mas a presença de seu pai, o verdadeiro rei, parecia uma luz em meio à escuridão. As chamas dançavam, criando sombras que dançavam ao redor dela. O rugido do dragão fazia o coração dela acelerar, e o ar parecia espesso, quase pegajoso, como se o próprio tempo estivesse parando. Isabel! Gritou a jovem de cabelos dourados, puxando-a de volta à realidade. Você precisa fazer algo. As escolhas agora vão determinar tudo. Mas a pressão era tão intensa que mal conseguia pensar. A revelação do rei fazia tudo parecer um pesadelo. Como você pôde estar escondido?
O que mais não sei? As palavras saíram como um sussurro, dissolvendo-se no caos. Você precisa confiar em mim. O rei respondeu, suas palavras firmes, mas carregadas de emoção. O que está em jogo é maior do que nós dois, e precisamos enfrentar isso juntos. Mas antes que pudesse continuar, os muros da corte explodiram em estalos. O dragão rugiu mais uma vez, e os nobres gritaram desesperados. Alguns corriam, enquanto outros se encolhiam, implorando por ajuda. Henri pisou firme, determinando seu espaço. Você não pode vencer isso. O que se revela nas sombras não é apenas o poder de uma princesa. Ele olhou profundamente para Isabel, e algo em seu olhar a fez sentir um frio na espinha. Você não conhece o verdadeiro significado do que carrega, a maldição que sua linhagem representa. Assim que ele falou, algo dentro de Isabel se quebrou. Uma lembrança distante, um fragmento de história que ouvira quando criança flutuou à tona. O que você está dizendo? A voz dela tremia, enquanto a angústia se acumulava. A bruxa fitou Henri. Como se soubesse que os segredos que eles guardavam eram muito mais sombrios do que qualquer poder mágico que poderia ser conjurado. A bruxa levantou a mão interrompendo. Ele não está mentindo. Quando sua linha real foi forjada, foi acompanhada por um pacto sombrio. O dragão é apenas um símbolo, mas a verdadeira maldição, ela se estende muito além da sua compreensão. Isabel hesitou, confusa. Uma chuva de emoções a invadiu. Dúvida, ira, vergonha. A sala parecia girar e os rostos dos nobres se tornavam borrões. O que você está dizendo sobre a maldição? O que mais está escondido? Perguntou, desesperada por respostas. O olhar da jovem irmã estava fixo em Isabel, cheia de um terror silencioso. Isabel, a própria força que corre em suas veias é a razão pela qual você foi escondida. E a razão de tantos quererem lhe destruir. As palavras delas explodiram no silêncio denso. O peso do medo começava a se tornar palpável. Henri lançou um olhar de desafio. Sim, você nunca deveria ter sido deixada conhecer a verdade. Para eles, você é apenas uma usurpadora. E se você não tomar cuidado, será você quem libertará o dragão. Mas não como uma heroína, como tem sonhado ilusoriamente, mas como a destruidora do próprio reino. Nesse momento, uma luz ofuscante se rompeu do fundo da fissura. Era como se o abismo estivesse se fechando. Isabel, instintivamente, apagou suas incertezas. Ela poderia escolher o que fazer. O dragão hesitou mais uma vez, como se percebesse o turbilhão emocional à sua volta. Isabel, gritou o rei, e o poder em sua voz era inegável. Você deve dominar isso. Aceite quem você é e pare esse ciclo. Mas antes que pudesse seguir em frente, uma sombra se ergueu atrás dele. Uma figura mais imponente do que a anterior. Era um homem vestido de armadura negra, sua presença exalando uma aura de desprezo. Isabel ficou paralisada. O homem se apresentava como o algoz de seu verdadeiro passado. Ele trouxe consigo uma torrente de lembranças perdidas. Sinto muito, Isabel. Eu sou o verdadeiro usurpador. A verdadeira linhagem. Eu sou seu tio. E você tem que decidir. Me ajudar a governar ou ser apagada da história. As palavras dele grudaram no ar como veneno. Um silêncio mortal seguiu, enquanto todos lutavam para processar o que ouviram. O tempo pareceu parar, e Isabel percebeu que tudo o que acreditara era um mito frágil. O que mais ela não sabia? E se esse homem tivesse verdadeiramente tomado o que deveria ser dela? As chamas começaram a lacerar a corte, e o dragão mais uma vez rugiu. O caos recomeçou, mas agora tudo estava envolto em um novo nível de desespero. Um abismo se abriu entre os sentimentos, e ela precisava escolher.
aceitar o poder e a verdade referida por tanto tempo, ou sucumbir ao destino que fora tecido por mentiras. As repercussões disso mudariam o futuro, e para onde essa nova revelação os levaria? Era uma pergunta que deixava todos em estado de choque. Isabel se viu no epicentro do caos, todos os olhares fixados nela. O dragão rugia furiosamente, e as chamas dançavam perigosamente perto. O rei, seu pai verdadeiro, estava de pé, sua presença tão imponente que tentava apagar o medo que a consumia. Nós somos a maior força, Isabel. Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio. Ele estendeu a mão como um chamado. Henry, furioso, avançou mais um passo. Você não vai fazer isso. O que você representa é um veneno para esta corte. A raiva dele pairava no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Mas Isabel sentiu uma onda de coragem emergir dentro de si. Não sou mais uma princesa a ser manipulada. Eu sou você e vou lutar por nós. A bruxa cintilou ao seu lado, lançando feitiços que iluminavam os rostos ao redor com promessas de magia ancestral. A verdade é o que liberta, e juntos seu poder e suas escolhas vão mudar o destino de todos. As palavras dela soaram como um hino, reavivando a determinação em Isabel. Ela encarou o dragão e sentiu uma conexão pulsar entre eles. O poder, uma força ancestral, estava ali, disponível. O dragão hesitou e, em um momento de pura consciência, Isabel gritou: Eu sou filha de um rei e vou reivindicar meu lugar. Uma luz dourada começou a brotar de suas palmas. O calor se espalhou e o dragão respondeu, seu rugido mudando para uma sonoridade de obediência e respeito. A sala tremeu. O chão e as paredes pareciam se reconfigurar. Henry virou-se aterrorizado. Não, você não pode! Mas agora era tarde. Isabel estava a se erguer na verdade que sempre fora sua. E com um gesto, uma onda de luz irrompeu de Isabel, envolvendo o dragão em um brilho dourado. Você é livre! As chamas se amainaram e a criatura tornou-se um parceiro, um amigo. Nuvens de poder ao redor, e todos na corte puderam sentir-o. Vibrando. Henry recuou, consciente de que sua reinvenção do poder estava desmoronando. Num último ato de desespero, ele gritou: Você não pode governar, esta linhagem é uma maldição. Mas o rei, agora libertado, respondeu com firmeza: E nós quebramos essa maldição, juntos. A verdade final fez ecoar a determinação de todos na sala. Nenhuma sombra, nenhuma mentira poderia se manter contra a luz da época. Isabel sentiu a conexão com sua irmã, a jovem que havia lutado ao seu lado. Um abraço silencioso de compreensão se formou entre elas. Estavam de pé, unidas, e assim a batalha se encerrava. Henry, derrotado, fugiu das chamas, enquanto a corte começava a aceitar o novo amanhecer que surgia. Isabel e o rei se encararam, compartilhando um sorriso que resumia todas as perdas. Ele muitas, ela temerosas. Mas agora cada uma carregava esperança. As chamas da verdade queimariam longamente, e o reino do futuro pertenceria na clareza. Isabel percebeu que cada passo que dera, cada sacrifício, havia moldado a heroína que se tornara. Ela se voltou para seu pai e irmã, e em um momento de união poderosa, sabia que o caminho a seguir era repleto de desafios, mas também de novas oportunidades. No fim, algo dentro dela sussurrou que os ventos da mudança eram apenas o começo. O passado poderia ser um guia, mas seu coração pulsava na espera do desconhecido. E nessa nova era que se inaugurava, a pergunta pairava no ar. O que mais o destino ainda reservava para Isabel e seus aliados? Agora, se você se emocionou com essa incrível jornada, não deixe de se inscrever imediatamente no canal.
Você precisa conhecer as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque seu apoio é fundamental. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre o final e tudo que você sentiu. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.